Vamos começar. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Respiramos o alento do Cristo e da era de Aquário. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo da Era do Ouro. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo da Era da Liberdade. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Mãe, presente em nosso coração, Criador de todas as coisas, Criador do universo e de todas as coisas, agradecemos por esta oportunidade de servir neste dia 5 de março de 2025, neste santuário virtual, na presença dos nossos queridos irmãos de todas as dimensões, incluindo especialmente na 8ª física. Rogamos a bênção especial do bem-amado Mestre Melquisedeque, da Ordem de Melquisedeque, o sacerdote eterno, pedindo que nos abençoe e nos proteja neste dia sagrado. Saudamos aos mestres dos 7 raios e seus complementos divinos, bem-amados Elohim e seus complementos divinos, sete arcanjos e seus complementos divinos, e todos aqueles que, mesmo não citados, irão colaborar conosco no dia de hoje. A todos colhemos com o nosso amor incondicional. Rogamos agora a poderosa presença do Arcanjo Miguel, pedindo que faça a nossa volta acima de nós e abaixo de nós um escudo de proteção azul invencível contra qualquer influência que pudesse afetar o nosso trabalho no dia de hoje. Pedindo que os seus anjos se posicionem em todas as direções para que o nosso trabalho sirva perfeitamente ao propósito divino. Da mesma forma, pedimos a bem-amada deusa Astreia com seus anjos da espada azul flamejante para que se posicionem para todos os encaminhamentos necessários. Pedimos agora aos seres divinos do 7º raio, bem-amado Mestre Saint Germain, deusa Pórcia da justiça e da oportunidade, bem-amado Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista, Elohim Arturus e Diana, para que nos permitam o uso do fogo violeta. Fogo violeta da misericórdia divina, desce, 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 desce. Fogo violeta dos milhares de sóis, desce, 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 desce. Atue, fogo violeta, em toda a totalidade do nosso ser, envolvendo e penetrando os nossos 4 corpos inferiores, mental inferior, corpo astral, corpo etérico, corpo físico, para que os 4 corpos sejam penetrados, purificados, transmutados pela luz do fogo violeta, pelo fogo da misericórdia divina. Pedimos à bem-amada deusa Kuan Yin, Kanzeon Bosatsu, que atue intensamente direcionando
a poderosa chama violeta, para que todas as células dos nossos 4 corpos, mental, astral, etérico e físico, se alinhem com a chama da misericórdia e sejam todos os traumas, todas as memórias, todos os nós, sejam desfeitos agora e para sempre. Fogo violeta se instale em nossos 4 corpos inferiores de maneira definitiva e continue transmutando tudo o que deve ser transmutado. Fogo violeta da misericórdia divina, atue agora como um todo nos nossos 7 corpos inferiores, inferiores e superiores, os 3 corpos da divina presença, o Sou, Santo Ser Crístico, corpo causal, e os nossos 4 corpos inferiores. Que estes 7 corpos estejam permanentemente banhados pelo fogo violeta. Fogo violeta da misericórdia divina, atue agora além de cada um de nós, em todo o espaço que nos circunda, das nossas residências, nos locais onde nos encontramos, no bairro onde estamos, na cidade, no estado, no país, no planeta Terra. Fogo violeta envolva completamente o planeta Terra e penetre em todos os seres, todas as células de todos os seres, elevando, ascensionando todos os seres. Que a paz vigore no mundo, em todos os corações, de todas as pessoas, de todos os líderes, de todos aqueles que dirigem o nosso planeta. Que todos irmanados em Cristo, em Hashem, lutem por um mundo melhor, cada vez melhor. Fogo violeta da misericórdia divina, envolvendo agora, transpassando todo o planeta azul, maravilhoso planeta Terra, onde habitamos, esta nave que viaja pelo espaço, a uma velocidade imensa, lembrando que nada fica parado, tudo se movimenta rumo ao encontro com o Pai que nos criou, que mora na ilha nuclear de luz, emitindo suas vibrações de amor para todos os seres de todos os universos. Fogo violeta atue em espirais flamejantes do fogo violeta, envolvendo todo o nosso sistema solar, a partir da Lua, do Sol de Hélios e Vesta, envolvendo, contendo todo o sistema solar, todo o grupo de galáxias, especialmente a nossa querida Andrômeda, todo o universo, todos os universos, chegando até o Pai Criador de todas as coisas, com a nossa gratidão pelo dom da vida e pela consciência da vida. É o que nos basta para sermos felizes. Saber que temos vida, vida eterna, porque somos filhos do Pai eterno. Retornando à nossa consciência, nos nossos corpos, vamos lembrar que estamos encarnados, mas somos seres triplanares. Não somos seres uniplanares. Não somos seres apenas da 8ª física, da 3ª dimensão. Somos também, por assim dizer, de 4ª e de 5ª dimensão. Apenas para efeitos didáticos, né? Mas somos seres mentais, astrais e físicos.
E o alinhamento com essas três dimensões é que vai nos dar a capacidade de atuar no mundo com toda a nossa potência, com toda a nossa consciência de deuses co-criadores da nossa realidade. Podemos dizer que as nossas dimensões ou três planos estão no mental, na cabeça, astral no coração e físico na barriga. O alinhamento perfeito destas três dimensões é que nos dá o poder de atuar no mundo e realizar os nossos sonhos e principalmente realizar o plano divino, assunto que foi da nossa live da semana passada. Lembremos que enquanto não tivermos esse alinhamento vertical, cabeça, coração e barriga, nós estaremos atuando no mundo apenas pelo modo barriga, sem termos consciência disso, porque estaremos no modo reativo, no modo de consciência rebaixada, apenas nos defendendo daquilo que acontece em nossa vida. Através do modo barriga, nós somos diversificados tanto quanto tivermos de elementais que criamos em vidas passadas e nesta vida. Os elementais são entidades que criamos para possibilitar que atuemos em áreas diferentes, por exemplo, piloto de carro, esposo, esposa, pai, filho, mãe, filho, um elemental profissional. Quer dizer, todas as atividades da nossa vida têm por trás um elemental. Mas se vivermos apenas no modo barriga, estaremos trocando de subpersonalidades. Não estamos nem realizando a nossa presença espiritual e nem nossa presença de alma. Estaremos no mundo da personalidade, no mundo do não-eu, no mundo dos personagens. Percebam que a nossa vida tende a ser uma vida de personagens. E é uma vida também de pouquíssima energia. Porque se tivéssemos energia ilimitada, iríamos nos degradar ainda mais. Porque a tendência de multiplicar elementais é uma vida de diversidade, sem uma unidade que comande essa diversidade. O grande problema é que a nossa alma, antes dela se localizar em nosso coração, ela vive no mundo da personalidade, provocando... Vou reduzir um pouco o som da música. Obrigado. Então, essa diversidade de elementais da barriga precisa ter uma unidade que as comande. Que unidade é essa? É essa alma que tende a ficar misturada com os elementais da personalidade. E normalmente é um elemental profissional. Agora imagine, a barriga é um conjunto de elementais e tem o seu comandante, que é a alma imperadora, o imperador, a imperadora, com enorme dificuldade de controlar esses outros elementais. Até porque se trata de uma energia limitada. Então, quando alguém diz, hoje eu estou muito cansado, o que está acontecendo? Ela esgotou a energia e está emulando, incorporando o elemental cansado. Por quê? Porque a barriga ela trabalha com bateria, como se fosse energia de bateria, que é uma energia contínua,
que tem um número de volts limitado, 12 volts, 30 volts, né? Quando a pessoa se individualiza e se torna a alma imperadora do coração, o tipo de energia que ela processa é energia alternada. Aí nós estamos falando em 200 volts, 120, 2000 volts, podendo então controlar a personalidade, como um maestro e multiplicar a energia. Então vejam que o cansaço que temos enquanto no modo barriga é benéfico para nós, porque se nós tivéssemos uma energia ilimitada, nós iríamos errar muito, porque não é o verdadeiro ser que mora na barriga. O verdadeiro ser é residente em nosso coração e a divindade que está em nossa cabeça. Precisamos então nos individualizar, sermos o indivíduo que controla a diversidade de elementais que nós temos. Quando somos este maestro, essa maestrina, temos uma energia ilimitada que vem do universo por causa da nossa ligação divina. Então, este é o ponto que eu gostaria de dizer. O tema do nosso trabalho hoje é o alinhamento entre mente e coração. E eu fiz questão de começar falando de um alinhamento triuno, cabeça, coração e barriga, porque a nossa barriga, ela é muito sujeita aos reflexos que vêm do exterior, às influências externas. Então, a Deise aqui, por exemplo, está dizendo que tem muita dificuldade em manter um sentimento positivo, fica oscilando muito. O que significa isso? Significa que ela está seguindo aquilo que é próprio de todos nós, que é encarar a vida fenomênica a partir da barriga. Dentro da barriga, nós temos uma memória do passado. E na medida em que as coisas novas vão acontecendo, a gente retira das memórias uma tentativa de lidar com a coisa nova. Mas lembrem, existe uma agenda que a Cabala chama de Tikkun, que nos coloca sempre numa situação nova, para que a gente desenvolva a capacidade de ser inteiro, e não apenas um ser reativo a partir da barriga. Então, o que a gente deve fazer, por exemplo, quando está com um sentimento negativo, oscilando, como Deise disse? Um exercício seria colocar a mão na barriga e perguntar para a barriga: o que eu estou sentindo? Por exemplo, eu posso dizer que eu estou sentindo medo, raiva de alguém por tal assunto, raiva de mim porque não fui capaz de lidar com tais situações. Qualquer coisa, mágoa, ódio. Então, na medida que eu faço uma leitura da barriga, e a barriga nos fala, se a gente não ouvi-la, ela ataca a nossa cabeça e a gente passa a sentir, ouvir o que a barriga tem a dizer. Mas é a barriga, não é a nossa cabeça. Então, vamos fazer o seguinte: vamos ouvir a barriga, não deixar ela arborizar muito, só brifando a barriga e dizendo: vade retro, barriga, que significa fique aí na retaguarda, que na vanguarda vou eu.
Na vanguarda, nós temos a possibilidade de ter uma visão muito mais global, muito mais sábia do que a barriga que está apenas contra a parede em alguma situação difícil. E a cabeça, que é imortal, né? O espírito, a divindade que está na cabeça é imortal, pode muito bem dar um alento para a barriga. Por exemplo, dizer para ela que se trata da oportunidade de recuperar pontos de luz que estão dentro dos elementais que atraem as situações ruins. Então, é uma grande oportunidade de retirar o pontinho de luz que está animando os elementais criados, sei lá, em vidas passadas ou nesta vida mesmo, não importa. O importa é que tudo que nos acontece exteriormente é provocado por elementais que nós temos dentro da gente. E quando acontece alguma coisa, se eu tomar posse daquilo, eu retiro o ponto de luz e devolvo para cá. Isto é aquilo que os indianos, há milhares e milhares de anos, estão querendo dizer no Bhagavad Gita, no Mahabharata, que é eliminar, tanto quanto possível, as nossas criações involutivas, isto é, as expressões da nossa luz, para que tenhamos de volta os pontos de luz que foram mal aplicados. Então, cada situação ruim, se a gente absorver o golpe, a gente retira o ponto de luz como se estivesse espremendo uma azeitona para tirar o azeite que está dentro dela. Isso então é o que o eu sou, o divino em nós está dizendo para a barriga. Barriga, o que acontece com você é uma oportunidade de recuperar o ponto de luz que está na cabeça dos elementais que produzem os acontecimentos. Até uma queda, um tombo, é provocado por um elemental em mim que providencia. E eu posso desabilitar esse elemental, retirando o ponto de luz, devolvendo para a cabeça, e ele sobe pela coluna vertebral. Então, este é o pulo do gato, o grande segredo, que não é falado em lugar nenhum, mas que, pela misericórdia divina, estamos tendo acesso intuitivo hoje. Então, lembrem, como é que eu faço, então, para alinhar a minha barriga oscilante, medrosa, cheia de problemas, deixar ela calma? Simplesmente, se eu for capaz de ouvi-la, dizer, vá de retro, barriga, que na vanguarda vou eu, conseguir dizer alguma coisa a partir do eu sou, né, que contextualize a barriga e dê a ela um alento, para que ela não fique preocupada além do necessário. Um pouco de preocupação é necessário. Depois, então, que eu ouço a minha barriga, eu já posso voltar ao coração e fazer um decreto. Por exemplo, eu decreto que a minha barriga está sempre pronta para evoluir, em articulação comigo, seu esposo, coração, e com a divindade que mora em nossa cabeça. Nós três alinhados realizamos todos os sonhos. E salvo o arquivo. Depois eu consulto a minha barriga e verifico que ela não está mais oscilante, ela não está mais preocupada com nada, porque ela conseguiu a coisa mais fundamental que existe, que é um alinhamento entre ela, esposa, com o esposo. Então, quando esse casamento, esposo e esposa, fraqueja, desaparece, a barriga fica sozinha e desesperada para dar conta de tudo que existe. Então vejam, fazer esta dialética, ouvir a barriga,
dizer vade retro, barriga, ouvir a divindade sábia e decretar no coração e salvar, é a grande chave para o alinhamento perfeito entre espiritual mental, o astral e o físico. Lembra que o físico tem acesso ao instinto, aos instintos, tem acesso aos 5 sentidos e até o sentido mental. Porque se nós não fizermos esta autoterapia, a barriga pode surtar e vir a nossa cabeça, tumultuar a nossa cabeça. Mas quase sempre ela fica sufocando o coração. Lembra que quando a barriga ela fica surtada, e ela é capaz de ficar constantemente surtada se a gente deixar, ela se alia a forças involutivas. Por exemplo, obsessores, demônios, e que então vem numa turma querendo oxidar o coração. O que é oxidar o coração? Fazer o coração não funcionar em articulação com a cabeça. Lembram que o ser humano ocidental parece que foi decapitado numa outra vida e nesta vida a cabeça foi colocada sem muito cuidado. Então o coração e a cabeça não funcionam articulados. Não funcionando de maneira articulada, as nossas realizações no mundo são muito pífias, muito amadoras. Precisamos, então, garantir esse alinhamento, porque só através dele as nossas realizações no mundo são perfeitas, porque vem a seiva espiritual através do modo alma e através do modo barriga. Lembrando que a barriga é aquele setor em nós que realiza tudo. Então, o nosso poder realizador está na barriga. O nosso poder de decidir como ser de vontade, amoroso, está no coração. E a consciência está aqui. Então, consciência, vontade, poder realizador. As nossas realizações são feitas através dos elementais. Se eu não tenho um elemental profissional, eu não consigo trabalhar de maneira profissional. Posso fazê-lo de maneira amadora. E como amador, os meus resultados são pífios, né? Se eu lido com dinheiro, por exemplo, de maneira amadora, sem um elemental profissional, o dinheiro foge. Porque todas as energias, inclusive do dinheiro, são inteligentes, né? Todas as energias são inteligentes. E elas procuram quem? Um ser yang, masculino, capaz de controlá-las. Seja um homem, seja uma mulher. Tanto o homem quanto a mulher precisa ter um masculino forte. Não se trata de sexo, se trata de um poder divino masculino. Isso tem que estar presente tanto no homem quanto na mulher. Então, lembrando, o alinhamento entre cabeça, coração e barriga é fundamental. Esse alinhamento, essa verticalidade, esse antakarana que nos leva a nos ligar com realidades ainda mais elevadas e profundas, mas sem esta aqui não chegamos lá. Esse alinhamento, ele existe todo o tempo? Não. Todo o tempo ele é desmontado. Todos os dias esse alinhamento precisa ser confirmado. Nós precisamos restaurar esse alinhamento. E uma maneira simples é ser um autoterapeuta. Podemos ser aquele que põe a mão na barriga e descobre o que está acontecendo, quais as percepções da barriga, quais os sentimentos, o que está pegando, né?
de repente tem uma dor de barriga e nem estava percebendo a dor de barriga, né? Não estava percebendo que está comendo errado, que não está tomando água o suficiente, não está descansando o suficiente, está numa atividade extremamente desgastante. Lembro que o estresse, ele começa na barriga. Por quê? Porque o estresse tem a ver com o intestino, tem a ver com esse cérebro que existe na barriga. E tem a ver com algo muito importante, que é o caldeirão alquímico Hara dos japoneses, que produz quentura, calor. Se não tivermos esse calor aqui, não vamos ter força no coração, nem luz na cabeça. Luz, força, calor. E o calor, ele é ligado à energia sexual. Quem não sabe administrar a transformação de calor em força, força em luz, tende a ser manipulado pelas circunstâncias, pelos espíritos que vêm vampirizar essa energia. Lembrando que essa energia contém um elixir dos rins chamado Jing. Esse Jing se mistura com o Qi que respiramos, impulsionados pela Kundalini, e podemos então ter um pilar de força que sobe pela nossa cabeça. Mas há toda uma tentação para que a gente gaste essa energia preciosa do Atanor. Por exemplo, se tomarmos bebida gelada, esfria o Atanor. Os japoneses até costumam usar uma faixa abdominal, mas para lembrá-los que existe essa região que precisa ser muito bem cuidada. Eles tomam muito chá quente, porque é uma região sagrada. Quem pratica Qigong, uma arte chinesa, toma uma coisa quente antes de conseguir controlar a energia e derrubar 15 atacantes com um toque apenas. Tudo essa energia que tem que ser muito bem cuidada. Então, gostaria de recomendar a vocês que cuidem muito bem da sua barriga, para que ela não seja esquecida e não puxe toda a energia para lidar com o estresse. Vamos produzir uma energia alternada, que venha do espiritual, que venha da alma. A alma aqui instalada pode comandar todas as forças realizadoras da barriga. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos ver aqui. Lembrando uma coisa muito importante, todos nós temos dentro de nós duas serpentes. Temos a serpente Kundalini, tanto o homem quanto a mulher, tem a serpente Kundalini que fica na base da coluna e que é despertada por 84 mil formas. O yoga pretende despertar essa serpente. A Kabbalah também, que é uma forma de yoga, mas não postural, ela puxa, pelo alto da cabeça, ela puxa a serpente. Quando essa serpente divina está ativada, a outra serpente, chamada Nahash. Qual é a serpente Nahash? É aquela que tentou Eva no paraíso. Qual é a natureza dessa serpente? Todo o plano astral é chamado de turbilhão astral. É um enorme turbilhão astral e quem não domina esse turbilhão é facilmente tragado por ele, que causa enorme sofrimento. Por exemplo, o mito de Édipo tem uma fase que retrata o quanto que ele sofreu nesse turbilhão por causa do parricídio que ele cometeu, né?
matou o pai e teve que amargar nas forças involutivas do astral. Mas existe uma sucursalzinha deste grande turbilhão astral que é chamado de Nahash. Esse turbilhão Nahash essa serpente tentou Eva no paraíso, quando Deus disse para Adão e Eva: comam do fruto da árvore da sabedoria, isto é, a árvore dos ternários, né? A árvore 3. Não comam, né, desse fruto da árvore dos binários. Se vocês comerem o fruto dessa árvore, vocês vão ser obrigados a ter que conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem e do mal. E veio a serpente. A serpente tentou Adão e Eva, e eles então decaíram, e estamos todos aqui, em decorrência dessa queda, para conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ainda bem que já passaram 60 mil anos e já estamos meio que diplomados nessa arte do conhecimento do bem e do mal. Já podemos trabalhar o mundo dos ternários, isto é, a árvore da sabedoria. Mas ainda temos dentro de nós essas duas serpentes. Esta serpente, dentro do corpo feminino, ela é a Nahash Lilith. Lembra quem foi Lilith? A primeira mulher de Adão, feita exatamente da forma como Adão foi criado por Deus. Mas ela não queria ter a função que Deus tinha determinado para ela. Ela se revoltou e virou um demônio, com a capacidade de se transformar numa serpente Nahash, do paraíso. E ela está dentro da mulher, está dentro do homem. Olha, agora vejam o grande segredo. Quando o homem trata mal a mulher, consciente ou inconscientemente, a desvaloriza, a ignora, por exemplo, durante a gestação, que ela não tem interesse sexual, mas quer que ele manifeste interesse por ela, ele não faz, causa um grande problema. E depois, durante a amamentação também. Então, vejam que qualquer motivo para que a mulher se sinta desrespeitada, desconsiderada ou ofendida, ela se associa de maneira inconsciente com essa serpente Nahash. E aí ela vira uma psique que pode ser de vários tipos. Psique vingativa, psique mãezinha, psique irmãzinha, psique madre enferma, dependendo do jeito que ela acha que vai conseguir submeter o marido para que essa serpente retire toda a energia masculina desse pobre coitado e ele fique 72 horas falando fino, porque não tem mais energia. Então vejam o quanto que é importante a mulher saber lidar com essa serpente. E é claro que a serpente é um nome simbólico, porque se trata do turbilhão astral que está presente em tudo. Lembro que tem estampas da Mãe Maria pisando na cabeça de uma serpente, tem São Jorge lutando com o dragão, que é também uma outra forma de expressar o turbilhão. Então, tudo isso precisa ter uma capacidade de lidar. Agora, no homem, essa serpente, essa segunda serpente, Nahash, também existe. Só que a função dela é a mesma, mas a função dela faz ele ter medo da serpente que está, quer dizer, medo dela mesma que está na mulher.
E o homem não sabe disso e cai constantemente num processo, por exemplo, de desconsiderar a mulher por medo, está presente na frente dela, mas está ausente, causa nela uma raiva muito grande. Raiva de mulher aciona a serpente, não é? E o homem é uma presa muito fácil desse processo. Por quê? Tem a serpente que ataca e tem a serpente nele que faz ele ter medo de ser atacado, mas tudo isso inconsciente, ele não sabe que está acontecendo isso. Então, periodicamente nós vemos homens que ficam 72 horas abestalhados, né? Sem energia, sem luz, sem capacidade de somar 2 mais 2. Então precisamos prestar atenção neste lado oculto do ser humano, né? Quer conhecendo melhor ele, quer rezando mais, quer respirando mais, quer fazendo essa dialética barriga, vade retro, cabeça, coração, porque assim nós readquirimos o poder sobre a nossa natureza inferior. Lembre que a nossa natureza inferior, ela foi construída assim, dessa forma, com essa serpente, porque nós precisamos dominar essa natureza inferior. Quando dominamos, as 2 serpentes ficam enrodilhadas e a Nahashi fica feliz, porque ela não quer fazer o estrago que ela faz. Ela não quer. O que ela quer é ser vencida, porque assim ela entra num outro tipo de evolução, né? Ela não precisa fazer de conta que quer o mal, né? Todos estão condenados ao bem, né? Até o mal mais profundo quer se tornar o bem, né? Lembremos que São Paulo, que era um criminoso, perseguidor de cristão, a soldo, né? Era pago para isso, um belo dia se converteu no número 1 da Igreja do Cristo, né? Se converteu. Então o máximo do mal vai ser o bem. Então o maior bandido, o maior criminoso vai se transformar num grande Buda e é apenas uma questão de tempo, né? É claro que enquanto não se torna um Buda, vai ter que passar por todo o processo de purificação e muito sofrimento, né? Então precisamos acelerar isso. Então essa questão das 2 serpentes, lembro que o caduceu de Mercúrio, ele tem 2 serpentes enroladas. Em várias traduções tem nomes diferentes, mas tem a serpente que começa do lado direito e vai se enrodilhando para cima, e tem a serpente da esquerda, que depois dá a volta. Então tem uma do bem e outra do mal, mas que juntas ficam 2 serpentes do bem, só que uma positiva e outra negativa. Isoladamente, a serpente do mal tem que fazer a função dela do mal, porque é para isso que ela foi criada, né? Tudo para que tenhamos a liberdade. Então, lembremos que lidar com o que nos acontece na barriga, lidar com os elementais que temos e ir desprogramando esses elementais, pegando de volta o ponto de luz que os anima. Isso está lá no Bhagavad Gita, a Bíblia indiana, quando naquela carruagem dourada, em que tem um ser que viaja dentro, que é o Deus Altíssimo. Depois temos Krishna, que é a representação do eu divino, do eu sou, e tem Arjuna. O Krishna está segurando as rédeas dos cavalos, e Arjuna, esse eu consciente, essa alma, está com arco e flecha. E o Krishna está dizendo para o Arjuna, mate. E o Arjuna diz, eu não posso matar porque eles são meus parentes. Ele falou uma coisa verdadeira até certo ponto, mas meio sem saber o que ele estava falando. Por que parentes?
Porque um ser que está lá e que faz o mal e que ele deve matar, o que ele deve, na verdade, fazer? Retirar o ponto de luz e devolver para a fonte. E o corpinho do elemental, ele é dissolvido na natureza, como o corpo de todos os seres. Então, até que a Arjuna aprenda a desmagnetizar, a desfazer, a destruir, entre aspas, esses elementais involutivos, ele vai ficar preso a esses elementais. Volta e meia, eles aparecem para produzir um filminho. Lembra que um elemental, ele tem grande poder, um poder de fazer um roteiro, de dirigir um filme, de produzir um cenário e de protagonizar esse filme. Imagine então o elemental prego, que de repente resolve montar um filminho para poder receber energia. O que se espera de um elemental prego? Que apareça algum martelo querendo bater nele. Não é normal? Se ele tiver um elemental martelo, vão aparecer pregos para ele bater. Então, se ele tiver um elemental vítima, vai aparecer alguém que vai se aproveitar dessa energia da vítima. Né? Alguém que parece a encarnação do inquisidor daquela época da Idade Média, onde se incendiavam pessoas e livros, etc. Tal. Esse inquisidor, ele vai atrair pessoas que estão querendo ser culpadas de alguma coisa, julgadas por alguma coisa. Lembram? Este mundo aqui é o mundo dos contrários, é outra forma de dizer bem e o mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então temos que lidar com isso, é inevitável, até que tenhamos a maestria de dizer, não quero mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu quero beber da árvore da sabedoria. Beber da árvore da sabedoria é uma outra forma de dizer o que Jesus disse. O que ele disse? Procure o reino do céu e sua justiça, que tudo mais lhe será acrescentado. Então, quando eu tenho essa escada para o céu vai mandar através dela tudo que eu preciso, sem esforço. Eu não preciso lutar para realizar os meus objetivos. O que eu preciso é um alinhamento com a fonte divina, porque nada que existe teve uma origem que não seja em Deus. E já que ele é a origem de tudo, ele pode ser a origem da realização dos meus sonhos. Aí está, portanto, a grande chave da realização. Temos alguns minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? O Sava está dizendo sobre o elemental de escassez. Quem tem o elemental de escassez vai atrair escassez. Quem tem o elemental da riqueza vai atrair riqueza. Simples, né? Então precisamos cuidar bem dos nossos elementais. Aqueles que prestam. Juliano, obrigado, Juliano. Aqueles elementais que prestam, a gente mantém ou aperfeiçoa. Aqueles que não prestam, a gente procura aperfeiçoar através do fogo violeta ou criando um elemental mais forte ou dissolvendo mesmo, até através do fogo violeta também. Ok? Vamos então caminhar para o nosso encerramento. Vamos pedir ao bem-amado mestre Melquisedeque, que de maneira tão amorosa dirija nossos trabalhos no dia de hoje, pedindo que nos abençoe de maneira especial com a energia da 20ª dimensão, a energia do renascimento, a energia da aceleração de todos os processos, para que possamos realizar o reino do céu aqui e agora,
sem mais tardar e que aprendamos a realizar tudo sem esforço, como o Wu Wei chinês, que é o centro do Tao. Quando estamos no influxo evolutivo da 20ª dimensão, tudo nos é propiciado sem esforço. Agradecemos ao bem-amado Mestre Melquisedeque pela bênção especial que nos transmite neste momento. Obrigado, 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 obrigado. Vamos caminhar para o encerramento. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Mãe presente no nosso coração, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, agradecemos por esta oportunidade de servir neste dia 5 de março de 2025, na presença dos nossos queridos irmãos. Agradecemos aos senhores dos 7 raios, 7 arcanjos, 7 Luim, especialmente o mestre Saint-Germain e todos os seres que trabalham no 7º raio. Agradecemos ao bem-amado Arcanjo Miguel e seus anjos da espada azul, Deus Astreia e seus anjos da espada azul, por todas as proteções que nos propiciaram no dia de hoje. Agradecemos nossos mentores, instrutores, anjos de guarda, guias espirituais. Agradecemos a todos aqueles que participaram na nossa grande assembleia, neste mundo virtual e nos outros planos. A todos acolhemos com o nosso amor incondicional. Obrigado, 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 obrigado. Muito obrigado a todos.